Olá pessoal, aqui quem fala é Edu Tagliaro e hoje nós vamos tratar de 3 assuntos. O primeiro assunto que eu observei essa semana, que eu achei bem interessante, foram os primeiros reviews de placas-mães socket M4 com o chipset B550. Essas placas-mães começaram a surgir agora, enfim, lá fora nos Estados Unidos, ainda não chegaram no Brasil. O segundo assunto que eu vou falar vai ser sobre as placas-mães baratas para Intel 10ª geração com chipset 410 que esgotaram das lojas. Pois é, essas placas-mães baratas sumiram das lojas. E o terceiro assunto vai ser sobre a possível redução dos preços do i3 e i5 de 10ª geração aqui no Brasil. Será que isso mesmo está acontecendo? Pois bem, chega de delongas. Os primeiros reviews das placas B550, até isso é bem importante frisar, infelizmente até a data de gravação desse vídeo, essas placas ainda não chegaram aqui no Brasil. Mas resumidamente, baseado nos reviews lá de fora, o que eu posso observar é que, como eu já comentei em outro vídeo, os preços de pré-lançamento de muitos modelos, enfim, o preço agora de lançamento dessas placas vieram com valores muito próximos das placas com chipset X570. Isso mesmo, temos placas B550 custando o equivalente a placas X570. E existem alguns modelos um pouco mais em conta, só que aqui começa uma salada de frutas, porque alguns fabricantes, óbvio, capam algumas coisas ali, outros capam outras coisas. Então o que acontece? Na faixa baixa de preço, nós temos desde placas que estão usando 4 ou todas 6 portas USBs possíveis desse chipset, só que usando a versão de USB 2.0, em detrimento de deixar, enfim, apenas 2 portas 3.0 disponíveis e nenhuma 3.1 ou 3.2. Já outros fabricantes fazem um equilíbrio de portas, enfim, fazem mais ou menos o mesmo número de portas 2.0, 3.0, 3.1, enfim. E outras deixam apenas 4 portas das versões mais velozes. E indo para os VRMs, nós temos até de placas equilibradas com relação a outros recursos, mas no VRM usando apenas o básico de 4 fases, né, em placas-mães que teoricamente eram para ser intermediárias. E nessa confusão toda nós temos algumas placas, que, vamos dizer assim, consideradas da linha barata, vamos dizer das mais baratas, que usam que tem o M2, o slot M2, usando o PCI Express 4. E caras sem esse recurso. Lembrando que o PCI Express 4 nessas placas-mães ele é proveniente das linhas do processador e não especificamente do chipset, mas esse é um outro assunto mais técnico que fica para uma outra ocasião. A verdade nesse assunto é que se pegarmos todas as placas, existe uma confusão que vai pregar pegadinhas no consumidor. O menos avisado, que é o que busca apenas preço, e até assim, no momento até prefiro não falar em modelos, pois ainda não sei o que de fato vai chegar para nós brasileiros, né? Mas seguindo a tendência, o que vai acabar acontecendo é que vão encaixar as B550 entre as B450 e as X570. E isso baseado até, a gente pode concluir, com o aumento de preços que ocorreram das placas-mães nos últimos 45 dias, aproximadamente. Então, muita gente vai estar tentada a comprar uma B450 para montar os seus Zen 3, seu Ryzen 4000. O problema das B450 é que vai precisar atualizar o BIOS, ok? E para fazer essa atualização, vai precisar do processador antigo, para poder usar o novo. E aí vem a grande pergunta, será que as lojas daqui darão uma ajudinha, mandando a placa atualizada, ou não, de acordo com o que o cliente quer? E o problema também de optar pela B450 é que abre-se mão de alguns recursos. E essa questão da atualização para o usuário, não estou falando do entusiasta, do usuário comum, esse negócio de atualizar a BIOS é algo que envolve uma complexidade e riscos.
Eu vi uma análise no canal do J200 e ele é muito claro que, em virtude do cenário de preços, isso lá fora, né? Cenário de preços atual, e que se a pessoa tem intenção, enfim, o consumidor tem intenção de montar uma placa, um Zen 3, um Ryzen 4000, ele é bem enfático em dizer que deve-se optar em pegar uma X570. E que as B550 só valeriam a pena em caso de elas estiverem numa promoção excelente. E o B450 ele não recomenda em virtude desse processo de atualização de BIOS. Aí, claro, mas ele menciona que a B450 pode ser um bom negócio caso o usuário queira economizar e saiba de fato o que está fazendo. Agora, voltando para a nossa realidade Brasil, como eu disse, essas placas B550 ainda não chegaram aqui, mas existe um grande potencial de que o preço da X570 seja empurrado para cima, assim como fizeram com a Z490, no caso para Intel, né? E vão encaixar as B550 entre as B450. Sendo que as B450, se nós observarmos, elas subiram de preço também. Houve um aumento de preço. Claro, isso em virtude da especulação da economia e, de certa forma, a notícia que as B450 teriam suporte ao Zen 3 colaborou para esse aumento de preços. Bom, em um primeiro momento, até que se esgote as B450, sendo que ainda tem muita B350 até no mercado, então é um pouco complicado dizer quando que vai se esgotar, eu acho que vai demorar. Eu não vejo as B550 aqui no Brasil com um preço razoável. E provavelmente as B450 vão acabar se tornando as B450 vão acabar se tornando as placas que virão montadas em PCs montados, em PCs prontos Zen 3, máquinas montadas com processador Zen 3. Provavelmente vai ser a placa-mãe queridinha, né? As placas-mães queridinha, com chipset queridinho, para montagem dessas placas para computadores prontos. E já para o consumidor de peças, vai depender muito da postura dos lojistas, como eu já comentei antes ali. E eu arrisco dizer que muita gente é capaz de se aventurar nessa jogada e vai acabar se frustrando aqui. E a verdade, enfim, que a gente pode concluir nesse pensamento é que, apesar da polêmica do Power Reporting Deviation, que é uma questão, enfim, que eu já comentei em outro vídeo, e que aparentemente os testes que estão surgindo agora demonstram que as atualizações de BIOS estão corrigindo o problema, né? O ideal seria pensar mesmo em investir numa placa-mãe com um chipset X570 para não ter erro. Caso, claro, se você não é um expert e nem está em uma situação que está contando as moedas para montar o seu setup. Pelo menos até o final do ano, esse é o cenário, enfim, que eu creio. Se você puder chegar numa X570, vá na X570 até para facilitar a sua vida. Agora, falando ainda de placas-mãe, aproveitando agora para dar uma pincelada em algo que me surpreendeu muito essa semana. E observei, até a data de hoje, que as placas-mãe com chipset H410, que é o chipset de entrada para os processadores Intel de 10ª geração, elas estão esgotadas nas grandes lojas, e até mesmo em lojas menores. Essas placas sumiram do mercado, estão esgotadas. Então, assim, ó, pessoal, eu tô literalmente abismado com a coragem de se pagar 700 a 800 reais em placas-mães extremamente básicas. E que eram para ser placas de baixo custo. E detalhe, nós estamos falando de placas-mães que lá fora custam $60, na faixa de 60 a 70 dólares. Agora, claro, se a pessoa está feliz com seu Intel de 10ª geração,
em uma H410, tá tudo bem, tudo certo, show de bola. Mas, contudo, eu acredito que foi uma aquisição feita sem maiores critérios técnicos e mais levada pelo fator novidade. E o último assunto, e sobre que assunto é esse de i3 e i5 mais baratos aqui no Brasil? Pois então, foi um outro detalhezinho que eu observei essa semana. Porque na verdade, nessa semana, apareceu nas lojas o i5 de 10ª geração sem gráficos integrados. No caso, o 10400F. E ele chegou numa faixa de preço exatamente do seu antecessor, o 9400F. Que, ou seja, é uma faixa de R$ 1.100 aproximadamente. O que deixa, se a gente pensar somente no processador, inviável cogitar em comprar o antecessor. Só que, claro, aqui batemos no assunto que existe um certo abismo de diferença de preços das placas-mães que suportam os de 9ª geração e os processadores de 10ª geração. E com relação ao i3, 10.100, né? No que apareceu o i5 10400F, começou a aparecer em algumas lojas o i3 com um preço na faixa dos R$ 850, ante aos R$ 1.000 que o i3 estava há 20 dias atrás. E até ainda está em algumas lojas nesse valor, de praticamente R$ 990, R$ 950, R$ 1.000, enfim. E certamente esse movimento de preços ele é intencional. Por quê? Para conseguir encaixar o i5 10400F entre o i3 10100 e o i5 10400. Esses dois, no caso, com vídeo integrado. Pois então, pessoal, são muitas novidades acontecendo no mercado, em meio de toda essa loucura que anda no mundo. E são coisas que literalmente dão um nó na cabeça e no bolso de qualquer um que quer montar uma máquina nessa situação toda. Por hoje é só, pessoal. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ativem o sininho e até a próxima!